Agora eu quero só ler um pouquinho sobre o arrebatamento, visto que nós estamos há 50 anos, né, deste grande acontecimento, que o profeta pregou esta mensagem, o arrebatamento, né, já no final do seu ministério. E na mensagem, o quarto selo, quando ele pregou lá em 63, no parágrafo 210, ele diz assim: a segunda vinda é o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo é o arrebatamento. Muito bem, esta é uma afirmação. A segunda vinda de Cristo é o arrebatamento. E aí o irmão Branham pregou essa mensagem, o arrebatamento. E ele aqui no parágrafo 30, ele diz assim: agora, hoje, falando sobre esse tema, agora, algum de vocês pode discordar das avenidas que eu tomo, de como eu vou discorrer sobre esse tema do arrebatamento. Alguns podem discordar. E eu tenho tentado alinhar meus pensamentos como o Senhor me dirija. Agora, nós somos advertidos como a doutrina disto. A doutrina disto do quê? Do arrebatamento, dessa mensagem que ele estava pregando. O profeta diz: nós somos advertidos como a doutrina disto, dos últimos dias, será escarnecida. A doutrina do arrebatamento. A doutrina da vinda do Senhor. Porque o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo. E o irmão Branham está dizendo: nós somos advertidos disto, que nos últimos dias essa doutrina será escarnecida. Ou seja, as pessoas não vão dar crédito para isso. E isso está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então o irmão Branham diz que essa doutrina da segunda, do arrebatamento, seria escarnecida. Por quê? Porque ele vai mostrar nessa mensagem aqui a ordem do arrebatamento, a ordem da segunda vinda de Cristo. E isto seria escarnecido. Muitos não creriam que é desta maneira. Aí ele vai, eu vou ler mais um pouquinho aqui na mensagem ainda, o arrebatamento, parágrafo 30, 32, agora vamos ao parágrafo 65. Agora, para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. A verdadeira noiva de Cristo estaria esperando, seria revelado para ela, porque seria uma revelação. A ordem desta vinda, deste arrebatamento, seria revelado para esta noiva. É uma revelação. E ela estaria esperando essa revelação. Porque aqui o profeta estava, em 65, pregando a ordem desse arrebatamento. Tinha sido revelado para ele. Ele tinha lido a escritura de 1 Tessalonicenses 4. E ele mostra a ordem da vinda do Senhor. E então, ele diz que a noiva estaria esperando isto. Agora, no parágrafo 128, ele vai começar a discorrer sobre a ordem deste arrebatamento. Agora, nós temos aqui em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escute isto aqui, a ordem deste grande arrebatamento. Agora, a ordem disto, escutem aqui.
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra significa impedir aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá. Agora, escutem com atenção. O mesmo Senhor, o próprio Senhor, descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O próprio Senhor desceria com alarido. Então, essa vinda do Senhor, esse arrebatamento, já teve o seu início, porque o próprio Senhor já desceu do céu com alarido. Não é verdade? E com a voz de arcanjo, que a voz dele está na noiva agora. Ela é a voz final. Amém? E então, os que morreram estão dependendo de quem? Da perfeição dessa noiva. Por isso, diz o irmão Branham, quando a noiva chegar à perfeição, isso trará os mortos da sepultura. Né? Porque nessa descida dele, ele executa essas três coisas. Né? Então, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Agora, observe, irmão, o alarido já estava chegando ao seu final. Não é verdade? O mensageiro estava saindo de cena. 20 dias mais ele seria recolhido. O alarido estava soando já aqui. O próprio Senhor tinha descido do céu, envolto em uma nuvem lá em 63. Né? O cordeiro tinha aberto o livro. Os selos tinham sido abertos. E ele estava saindo de cena. E o povo não tinha visto que o alarido já estava se desenrolando diante deles. Já era uma coisa que estava virando história. Apocalipse 10, de 1 a 7, já tinha virado história. O anjo forte já tinha descido, os trovões tinham soado, o anjo terreno já estava na terra. Já tinha virado história isso aí. Né? Conforme ele diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha. Mas tinha que ser revelado para as pessoas. Né? Por isso a noiva estaria esperando a revelação desse arrebatamento. Agora, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há três coisas, do versículo 13 ao 16. Há três coisas que têm que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Antes que nós possamos ver Ele no seu corpo lá glorificado, naquela outra dimensão. Então, três coisas têm que acontecer. Né? Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz e então uma trombeta. Leiamos isso e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, verso 16, de 1 Tessalonicenses 4, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e trombeta de Deus. Três coisas acontecem. Uma voz, ou um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Agora, Jesus fará essas três coisas quando Ele estiver descendo. Então, quem executa essas três coisas é Jesus. Mas no seu corpo físico ele não poderia executar. Ele não poderia descer aqui. Por isso ele executa essas três coisas antes que nós possamos ver ele no seu corpo glorificado. Mas é ele que executa essas três coisas aqui. Né? Por isso ele frisa 4 vezes. Quando ele estiver descendo. Um alarido. O que é um alarido? Pergunta o irmão Branham. É a mensagem saindo primeiro. O pão da vida produzindo a noiva. Então o alarido já tinha saído ali. A primeira etapa do arrebatamento já tinha acontecido. A vinda do Senhor já tinha iniciado. Não é verdade? Mas o mundo, as pessoas não estavam vendo. Com raros que estavam podendo perceber isso. Né? O pão da vida produzindo a noiva. A palavra produzindo a noiva.
Agora, Deus tem uma maneira de fazer essas coisas. Aqui está o segredo. Esse próprio Senhor descendo do céu, como Ele ia fazer isso? Ele nunca muda a sua diretriz. Não, Ele é o Deus imutável. E em Amós 3,7 diz que Ele não faria coisa alguma na terra, até que primeiro revelasse aos seus servos os profetas. Então o segredo da vinda do Senhor teria que primeiro ser revelado ao seu servo, o profeta. O segredo da ordem da sua vinda, da ordem do arrebatamento, teria que ser revelado a Ele primeiro. Por isso Ele chega no final do ministério dele, Ele prega o arrebatamento. E então Deus leva Ele de cena. Porque primeiro tinha que ser revelado ao seu servo, o profeta. Veja no parágrafo 141 do arrebatamento. A primeira coisa que vem quando Ele começa a descer do céu, quando Ele, o Senhor, começa a descer do céu, há um alarido. O que é isto? Pergunta o irmão Brana. É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. A que vigília foi aquela? Que vigília saiu aquela voz? Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A sétima, não a sexta, a sétima. Aí vem o esposo, levantai e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. E algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Estão vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. Amém? O próprio Senhor descendo do céu. Uma mensagem, reunindo a noiva. Por isso ele diz aqui, vocês pessoas, vocês não são pessoas cegas, vocês são pessoas sensatas. E se eu me pusesse de pé aqui e dissesse essas coisas por preconceito, eu digo isso porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo. E eu tenho de dizê-lo, é minha mensagem, o tempo todo sabendo lá atrás, com cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui está ela, e esses 7 selos abertos, esses mistérios, mostrando que essas coisas, as que aconteceram, e eu não sabia disto. Lembra que eu preguei o sermão? Senhores, é este o tempo? E então ele foi para o oeste, e ali o Senhor apareceu. Amém? Agora nessa mensagem, aí vocês podem colocar para mim a foto da nuvem e o Senhor, as feições de Cristo ali dentro. Está aparecendo aqui? Tá. Então, aquela nuvem ali não consegue aparecer as feições, porque é apenas uma obra, né? Aquela foi a foto original, né? Que não foi tomada também naquela posição, ela estava invertida, né? Mas quando o anjo mandou o profeta virar a foto, aí ele viu que ali era Jesus. Tal como o quadro de Hoffmann, pintado aos 33, né? Ali estão os seus olhos, sua barba. E ele diz isso nessa mensagem que ele pregou exatamente há 50 anos atrás. Ele pregou 6 de dezembro de 65. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Esse evento moderno para a ciência é esclarecido pela palavra, pela profecia. Isso aí não é algo aleatório, é o cumprimento da Escritura. E ele diz aqui no finalzinho, no parágrafo 320, e então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isso, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo e dizendo que em Apocalipse 10:7, na mensagem do 7º anjo, esses selos seriam abertos e o mistério de Deus seria dado a conhecer. Amém? E o mistério de Deus seria dado a conhecer. Amém? Então ali está o próprio Jesus, né? Olhando para baixo, né? Cumprindo
a escritura de Apocalipse 10, 1. Um anjo envolto em uma nuvem. Agora, só finalizando com isto aqui. Daí vamos ler a escritura. Na mensagem, o 7º selo, 304, ele diz: apenas mostra que isso vem de Deus, pois veja, isso se encaixa exatamente nas promessas de Deus do final da mensagem. Observe você, note agora para a mensagem do fim do tempo. Este selo, o 7º selo, é a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6, mas ele não diz nada a respeito do 7º. É o selo do fim do tempo. Quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de saber aquilo. E recorde Apocalipse 10, 1 ao 7, 10, 1 ao 7. No final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios seriam revelados. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Então, o irmão Branham está dizendo, olha, esse 7º selo seria um mistério antes de ser revelado. Mas isto, a noiva estaria esperando pela revelação do mistério, pela revelação do arrebatamento. E esse 7º selo, antes de saber isso, seria um mistério total. É a vinda do Senhor. E ali se iniciou em 63, ele descendo, o anjo forte, dentro de um anjo terreno, abrindo o livro para nós. E esse anjo poderoso, Cristo, agora está tomando forma na sua noiva, para que então ele possa nos levar daqui. Porque é só ele que pode levar nós daqui. É o Senhor em nós, o Espírito dele, ele na forma do Espírito para nos levar. Então, um segredo de acordo com a Bíblia, antes de saber aquilo. Mas conforme Apocalipse 10, 1 ao 7, todo o mistério seria revelado. Então, nós estamos completando 50 anos deste grande evento que ele pregou, o arrebatamento. E desde 63, quando o 7º selo foi aberto, nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso a Bíblia diz, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por espaço de meia hora. E na terra, diz o irmão Branham, os 7 trovões estavam soando as suas vozes, revelando a palavra para nós. Então nós estamos vivendo nesse tempo, onde esse 7º selo está se desenrolando. Em um desses dias, isso termina. E então, a noiva é tomada. E então, nós vamos embora dessa terra. Amém. Creio que deu para vocês entenderem a ordem do arrebatamento, que é a ordem da vinda do Senhor. Então, nós estamos vivendo dentro desse período de tempo, desde a abertura do 7º selo, desde que o próprio Senhor desceu do céu com alarido. Estamos aguardando a voz de arcanjo. E a última trombeta será subir cá. Aí será o encontro com o Senhor nos ares, na outra dimensão. Todos os ressurretos e os vivos transformados subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Amém?